versículos 33 ao 37. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 33 ao 37. Bem, diz assim a palavra do Senhor: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e como teus filhos nós clamamos a Ti. Senhor, de nada iria adiantar se estivéssemos aqui para ouvir a voz do homem, ouvir as intenções do coração do homem. Que o Senhor nos livre, Senhor, desse período, que a Tua palavra seja lida, que o Teu Espírito nos conduza sobre toda a interpretação desse texto, e que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Ajuda os Teus filhos, Senhor, me ajude nesta noite, nós precisamos de Ti. Se o Senhor nos ajudar, certamente, ó Deus, nós sairemos daqui impactados pela Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? As crianças estão com as folhinhas de acompanhamento? Amém? As crianças, vocês vão fazer um desenho para mim de um homem ou uma mulher, tanto faz, que vocês vão escolher, com o dedinho cruzado. Um homem ou uma mulher com o dedinho cruzado. E o desenho do pregador tem que ser bonito, hein? Amém? Bom, meus irmãos, nós estamos nessa peleja, nessa batalha pelo Sermão da Montanha, e nós temos descoberto que a palavra de Deus, ela é confrontadora. Jesus, ele de fato, ele é amor, ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas segundo um pastor amigo muito sábio, ele falou: se você parar para analisar as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, você vai reparar que Jesus, as palavras dele são radicais, extremas e ameaçadoras. Porque de fato, quando a gente observa, quando a gente se depara com as palavras de Jesus, muitas das vezes a gente até se assusta, porque não parece o Jesus que muitas das vezes é pregado em certos locais. Mas enfim, nós vamos batalhar por esse texto, e se o Senhor nos permitir, nós sairemos daqui abençoados. Irmãos, existiram coisas em nossa infância que elas são inesquecíveis. Quer ver, por exemplo, o que acontecia quando na porta da nossa casa, o nosso chinelo havaiana, o catina surf, para aqueles que são mais antigos conhecem, estava virado de cabeça para baixo? O que a gente fazia? Corria para fazer o quê? Porque senão ia acontecer o quê? Exatamente, são coisas que são marcantes da nossa infância. Hoje em dia não tem mais isso, mas são coisas que marcaram a nossa infância. Ou, por exemplo, se nós chupássemos uma manga, o que é que nós não poderíamos beber de jeito nenhum? Leite. Por quê? Porque se você bebesse leite, você ia morrer. Coisas da nossa infância. Hoje nós tomamos suco de manga ao leite. É interessante, são coisas que são marcantes para nós. Ou, porventura, se nós quebrássemos um espelho, o que aconteceria com a gente? Exatamente, 7 anos de azar, no mínimo. E quando nós queríamos garantir que o que a gente estava dizendo era verdade, nós dizíamos mais ou menos assim: eu juro pela minha mãe mortinha. É verdade? É verdade. São coisas da nossa infância. Eu juro pela minha mãe mortinha. Porém, quando a frase era apenas eu juro, rapidamente alguém perguntava: para ter certeza, é pela sua mãe mortinha? Aí você não, eu juro pela minha mãe mortinha. Você sabia que o cabra estava mentindo, porque ele não jurava pela mãe dele mortinha. Ou quando era algo muito grave, nós dizíamos assim: eu juro por Deus. Aí o que acontecia? Vinha logo a tiazinha: nossa, menino, não fala isso, jurar é pecado, jurar por Deus é pecado. São coisas da nossa infância que marcaram a nossa infância, e isso fica. Você pode ver que cada um carrega isso consigo, a gente lembra da nossa infância, né? E
Essa lembrança dos juramentos da nossa infância, ela ilustra muito bem, ela vai ilustrar muito bem o que foi lido aqui, a forma como os escribas e os fariseus, eles agiam, né? E por que Jesus vai fazer essa correção, e da forma como Jesus vai corrigir esses homens tão conhecidos como escribas e fariseus. Bom, irmãos, nós entramos em uma sessão do Sermão do Monte, que Jesus, após ele fazer a defesa dele, ele fazia a defesa própria, a qual ele estava sendo acusado de um quebrador da lei, de um adúltero da lei, como os escribas e fariseus, ele começa a mostrar para eles que quem na verdade quebrava os mandamentos do Senhor eram eles próprios. Então Jesus, ele vai dizer que ele vai se defender, vai falar que ele veio para cumprir a lei, e logo após ele começa a mostrar como é que é. A primeira coisa que ele defende é o 6º mandamento: não matarás. Ele mostrou para nós a profundidade do mandamento, não apenas o ato, mas a intenção do coração. Depois ele defendeu o 7º mandamento, que nós lemos aqui nesta noite: não adulterarás, falando que o problema do adultério não é apenas o ato consumado, mas é o problema do coração do homem, de forma que até uma pessoa que não tem um contato e ela é cega, só no pensamento imaginar, ela já comete adultério pelo ato em si, o desejo do coração. Agora, aqui, ele vai defender o 9º mandamento. O 9º mandamento vai dizer: não dirás falso testemunha contra o teu próximo. A defesa agora de Cristo é pelo 9º mandamento, que também os escribas e fariseus interpretavam e aplicavam de forma errada este mandamento. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Cristo, ele começa citando a passagem da lei de Moisés, essa mesma passagem que os fariseus estavam distorcendo. Ele começa citando e mostrando essa passagem. Ela se encontra lá em Levítico 19. Abra Levítico 19. Vamos ler essas passagens lá em Levítico 19, deixa marcado em Mateus. Levítico 19, versículo 12. Eu vou estar lendo o 11 e o 12. Ele vai dizer o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. O 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Algo interessante, um parênteses aqui que a gente tem que fazer e informar o zelo que Deus tem pelo próprio nome dele. Nós já falamos isso aqui, nós já falamos que nós carregamos o nome de Deus, nós somos cristãos, carregamos o nome dele, e ele é um Deus zeloso, que zela pelo nome dele. Isso é importante, a gente sempre lembrar, está na nossa mente e no nosso coração. E a primeira coisa que precisa ser dito é: jurar não é pecado. Aquela nossa tiazinha falou que jurar é pecado, mas não é. Primeiro, muitos cristãos, eles acham que o juramento, ele é pecado, muitas das vezes influenciados pela doutrina católica romana, que vai dizer que se jurar é pecado. Mas a gente vai ver que jurar não é pecado. Cristo, ele mostra que nós devemos jurar sim, e que seja pelo nome do Senhor, e que não seja um falso juramento. Ele fala isso em Deuteronômio 23. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Deuteronômio 23. Você está em Levítico, número Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, versículo 21 ao 23, ele vai dizer o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferir nos teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, você falar, você fazer uma promessa, um juramento em nome do Senhor, o que Cristo está falando aqui é permitido, você pode e deve, e mais, cumpra aquilo que você falou. É o que o texto está nos mostrando, está nos apresentando. A nossa confissão de fé,
no capítulo 22, no parágrafo de número 2, vai dizer que o único nome a qual nós devemos jurar é de fato pelo nome do Senhor. Nós que já estudamos aqui a nossa confissão de fé, já passamos por esse capítulo dos juramentos, e nós vemos que ela ordena que o juramento seja feito no nome do Senhor, e que todo superior nosso, todo local de trabalho, quer que seja, que exija um juramento da parte do profissional, e se aquilo que está sendo pedido para que você jure a favor daquilo ali for algo lícito, toda vez é lícito orar em nome de Deus, porque Deus estará como nosso testemunha. Segundo lugar, o que Cristo está proibindo? Porque de fato existe uma proibição. Não tem como a gente negar que Cristo está proibindo algo no texto. Eu peço aos irmãos que voltem em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 34 e 36. Ele vai falar o seguinte: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Talvez, irmãos, o erro de achar que o juramento é proibido aconteça ao erro de interpretação de texto. Porque a gente vai ver no versículo 34, olha o versículo 34 que ele vai falar. Ele começa assim: ó, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Se ele parasse aqui, ele estaria proibindo o juramento. Se ele botasse um ponto final aqui, ele estaria proibindo o juramento. Mas o texto continua, e a gente não pode tirar do contexto que Cristo está falando. Se ele parasse aqui, ok, Cristo proibiu o juramento, mas não, e aí a gente precisa compreender. É o mesmo erro que nós cometemos, por exemplo, com a passagem que fala assim, ó, não julgueis é bom. Mas se a gente continuar o texto, a gente vai ver o que é que Jesus está condenando, que não é o julgamento, que a Bíblia nos orienta a julgar, mas julgar segundo a reta justiça, julgar segundo a palavra de Deus. Como é que você vai saber se a pessoa é ou não um falso profeta? Se você não fizer um julgamento, e você recebe, o Espírito de Deus te convence e faz isso, com que você julgue segundo a reta justiça. Depois dos jureis, aqui a gente vai ver que ele tem um ponto e vírgula e não um ponto final. Então Cristo segue com uma lista muito interessante pelo que não se deve jurar. E aqui, para que a gente consiga compreender melhor, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo na época de Jesus e o que ele estava proibindo. Os juramentos naquela época, eles invocavam uma divindade. E eles acreditavam que se essa divindade, ela vingaria aquele falso testemunho. Então, todo o povo, tanto judeu na época, eles pensavam que qualquer divindade, se você orasse, ela seria testemunha contra você. Então, os judeus atrelavam isso ao respeito que eles tinham pelo nome de Deus, e eles aproveitavam para fazer o quê? Juravam por tudo quanto é tipo de coisas. E o que foi necessário que os rabinos da época fizessem? Foi necessário que eles sentassem para eles discutirem o que seria lícito ou não. E aí a gente vai ver aquela grande lista a qual Jesus está proibindo. E a gente consegue ver isso em Mateus 23. Pulem até Mateus 23, versículo 16 a 22. Vamos passear pela Bíblia hoje, conhecer um pouquinho da palavra do Senhor. Mateus 23, do 16 ao 22, olha o que Cristo vai dizer. Mateus 23, do 16 ao 22, ele vai dizer o seguinte: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santificou? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está por ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por todo aquele que no trono está sentado. Irmãos, a ênfase de Jesus Cristo está na nossa integridade, a integridade do homem. Então eles falavam que, olha, se você jurar pelo santuário, não é nada, mas se você jurar pelo ouro do santuário, vocês têm que pagar. Se você jurar pelo altar, não é nada, mas se você jurar pelo ouro, aí sim. Eles criaram um jeito de mentir, sem necessariamente desonrar o nome de Deus. Porque se eles jurassem por algo que não fosse o próprio Deus, Deus não iria cobrar. Se eles jurassem por qualquer outra coisa, eles poderiam mentir e eles não teriam uma cobrança da parte da divindade a qual eles estariam orando. E lembramos novamente da nossa infância, quando era exigido que nós jurássemos pela nossa mãe mortinha ou por Deus e nós estávamos mentindo, o que a gente fazia? Para trás, dedinho cruzado para trás. Eu juro com o dedinho, aí quando o dedinho não estava na perna, não, mas a minha perna estava cruzada. Essa é a realidade, é o que os fariseus estavam fazendo, a gente fazia na nossa infância. A gente jurava com o dedinho cruzado, só que eles criaram uma nova estratégia. Eles juravam por qualquer outra coisa, então eles não eram obrigados a cumprir. E exatamente esse é o ponto a qual Jesus está criticando. Esse é o ponto a qual Jesus está corrigindo a lei. Geralmente, irmãos, e aqui Jesus ele vai proibir o quê? Ele está proibindo o falso juramento, porque a falta de integridade quanto às nossas promessas, elas não refletem o caráter dos filhos de Deus. Quando a gente não cumpre aquilo que a gente fala, promete ou que a gente jura, não demonstra o caráter do filho de Deus. Porque você jura, e nós vimos aqui que em última instância tudo pertence a Deus. Se você jurar por qualquer coisa, quem está como testemunha é o próprio Deus. Essa falta de integridade, ela não reflete o caráter dos filhos de Deus, mas pelo contrário, ela vai revelar de fato quem nós somos filhos. Olha o versículo 37 de Mateus, Bob, Mateus 5, deixem aberto Mateus 5 agora, e olha o que o versículo 37 vai dizer. Versículo 37 vai dizer o seguinte: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Irmão, geralmente os filhos eles refletem a atitude dos pais. Naturalmente, pensem só numa casa onde os pais eles costumam xingar, por exemplo. Com toda, quase 100% de certeza que os filhos serão bocas sujas, porque eles aprendem com o testemunho do pai. Assim, o verso 37, ele está totalmente de acordo com João capítulo 8, versículo 44. Voltem lá em João, vamos abrir a Bíblia novamente. João capítulo 8. Dê um salto, João capítulo 8. Hoje nós vamos passear pela palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 44, vai dizer o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, consequentemente os filhos vão seguir aos pais. E um filho de Deus é que Cristo está falando, a integridade é tal, que o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. O que passar disso procede do pai, que é o maligno. Cristo está falando para nós que se você carrega o nome de Deus, se você promete, se você faz um juramento, cumpra. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Porque se você fugir disso, se você não for consistente naquilo que você disse, que você prometeu, consequentemente você prova e mostra de quem que você é filho. Não reflete a santidade do Senhor. Consequentemente, os filhos eles vão refletir a verdade, a integridade do pai. Por isso que o seu sim tem que ser sim, não, não. Terceiro, irmãos, jurar não é pecado, porque o próprio Deus fez juramento.
Jurar não é pecado porque Deus não é homem, ele não pode pecar. E ele próprio jurou. O próprio Deus fez um juramento. Deus é o nosso exemplo a ser seguido. As nossas vidas, elas estão firmadas em juramentos. E nós precisamos compreender que nós estamos firmados em juramento. E é exatamente o ponto, a profundidade que Cristo quer mostrar para mim e para você. Não é simplesmente da boca para fora, eu juro, mas é a nossa vida constante que vai ser um sim e um não. Se sim, sim, se não, não. O que passar disso é do maligno, nós vamos ver. Abram, por exemplo, Hebreus capítulo 6. Nós só estamos aqui nesta noite, irmãos. Você só está aqui nesta noite porque Deus, ele fez um juramento. Porque ele jurou, é porque você está aqui nessa noite, é porque eu estou aqui nessa noite. Hebreus, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 6, do 13 ao 20. Hebreus 6, do 13 ao 20, ele vai dizer o seguinte: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha alguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento nós tenhamos, nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o propósito do juramento de Deus está no versículo 17 que nós lemos, que ele vai dizer: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento. É o alento que nós temos na alma que Deus, ele jurou, ele vai cumprir. A promessa dele será cumprida e você só está aqui nessa noite porque ele jurou e ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a promessa. A promessa, ela foi feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Deus tem conduzido a história da humanidade debaixo deste juramento. O Filho, Cristo Jesus, está debaixo desse juramento a qual Deus fez. O Filho da promessa, o prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ele veio por causa do juramento, por causa da promessa de Deus. E ele não é homem para que minta, porque Deus não pode mentir. Ele se interpôs com o juramento, através da ordem dada aos seus apóstolos para levar o Evangelho a todas as nações. Foi cumprido aquilo que Deus tinha prometido, inclusive até a morte de Judas e o chamado de Matias. Ele participa desse juramento, porque o Salmo 109, que vai tratar sobre Judas, vai falar que eu colocarei outro no seu ofício, porque Judas com certeza atrapalharia esse juramento, essa ordem que foi dada, a promessa do Evangelho ser expandido por toda a nação. Por isso que nós estamos aqui, porque ele chegou a todas as nações. O ide foi cumprido pelos apóstolos. Os apóstolos cumpriram a grande comissão. Por isso nós estamos aqui nessa noite. E o propósito, o juramento de Deus, a cada dia cumprido em cada alma que se rende a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é um Deus que jura, ele faz juramentos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Deus jurou e nele não há mentira. Irmãos, assim também é conosco. As nossas vidas, elas estão fundamentadas em juramentos que nós fizemos.
E é sobre esses juramentos que nós vivemos aqui na terra. Nós caminhamos e andamos e respiramos porque nós juramos, nós fizemos juramentos. Fazemos promessas e juramentos e confirmamos a nossa lealdade a Deus através do sim constante da nossa vida. Você quer ver um exemplo? Um policial, quando passa no concurso, ele vai fazer um juramento. Ele vai jurar que ele vai respeitar a lei, ele vai jurar que ele vai arriscar a própria vida. A vida dele está baseada nesse juramento que ele fez. E se ele é um policial cristão, ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre a vida dele. E ele tem que ser leal, porque o juramento dele não fere e não quebra a lei de Deus. Pelo contrário, ele na profissão dele está jurando lealdade às leis, ele está jurando lealdade à vida humana. Se preciso for, ele dá a vida dele para que ele possa salvar uma vida. O médico faz o famoso juramento de Hipócrates, que é aquele juramento a qual ele também fala, ele promete que ele vai se doar, ele vai cuidar das vidas, ele vai fazer o possível, o necessário que for, para que ele possa, de fato, garantir que o paciente venha ter o mínimo de alento possível. A gente sempre brinca aqui, eu sempre gosto de brincar com o Jorge está lá na portaria hoje, a Sueli está aqui dentro, mas qual é o problema, por exemplo, se o Jorge ele quiser pegar o carro dele essa noite e colocar ele numa mala ali e simplesmente ele sair por aí, mundo afora, eu vou dar um passeio e sair para ficar uns 3 meses fora. Qual é o problema com essa situação? O Jorge pode fazer isso? Ele não pode, sabe por quê? Porque um dia ele fez um juramento. Ele fez um juramento perante Deus que ele seria uma só carne com a sua equipe. Então, quando ele toma uma atitude dessa, ele está falando que o sim dele é um não. E ele não está cuidando, ele não está zelando, não está preservando a sua equipe. Então, esse juramento, no casamento que o Jorge fez, por exemplo, ele tem que estar firmado dia após dia diante dos olhos dele. Ele tem que estar com isso no coração dele e lembrando que ele fez um juramento diante de Deus e que a vida dele caminha debaixo desse juramento, a qual ele fez para Deus. Eu perguntei também para o Vinícius essa semana, perguntei assim: Vinícius, qual foi os juramentos que você já fez? Aí ele falou: não, quando eu entrei na IPB, eu fiz o juramento que eu subscreveria os símbolos de fé, as doutrinas da IPB. Eu falei: ok, mas tem um outro que você fez. Aí ele teve dificuldade, mas ele vai saber agora, porque eu não falei para ele, é o batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos jurando que Cristo é o nosso Senhor, diante de cada um de vocês, mas principalmente diante de Deus. O batismo é um juramento, o batismo é uma promessa de que Cristo, a partir de agora, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da forma como eu vou viver, da forma como eu vou andar. Ele é o Senhor. Então, a minha vida, a sua vida, ela está baseada e fundamentada neste juramento de que Cristo é o Senhor, de forma que você não pode fazer o que você quer, de forma que você não pode conduzir a sua vida ao seu bel prazer, porque Cristo te salvou e pronto, acabou. Pelo contrário, se Ele te salvou e Ele colocou as leis dele dentro do seu coração, a sua vida vai ser de lealdade. O seu sim vai ser sim e o seu não vai ser sempre não, porque se passar disso você não é um filho de Deus. Então as nossas vidas, elas são baseadas em juramentos. Então o que Cristo está falando é: não jure falsamente, analise o que vocês estão falando, analise o que vocês prometem, analisem quais são as promessas que vocês têm feito, porque não adianta jurar pelo céu, pela terra ou pelo altar, porque tudo pertence a Deus. Você não tem poder para tornar um cabelo da sua cabeça branco ou preto, como Cristo está falando. Então o juramento é algo que tem que ser feito com a consciência de que você está fazendo diante de Deus, aquele a qual tudo vê, aquele a qual não adianta você se esconder, você está constantemente diante do Senhor. Juramos publicamente que Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, vocês não têm noção do peso que é esse juramento. Vocês não têm noção de quão pesado é carregar o nome de Deus. É um alento, é um conforto a gente saber que a promessa nos alcançou, como o próprio livro de Hebreus vai dizer, que era para isso, para que a gente tivesse a confiança plena, porque se Deus jurou, Ele não é como a minha pessoa.
Ele não é como a sua pessoa, inconstante, mas Ele é o próprio Deus, pura santidade, e Ele vai cumprir. Essa promessa tem que encher os nossos corações, e a gente vive debaixo desse juramento, e a gente vive debaixo de todos os juramentos a qual nós fazemos, ou já fizemos. Eu acho que o batismo, não é todo mundo é casado, mas o batismo, com certeza, todos aqueles que se dizem cristãos já foram batizados. E é o momento que você professa que Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Assim, meus irmãos, não tem espaço para desonestidade. Sendo assim, não tem espaço para uma vida que não condiz com a verdade. Porque Cristo, Ele é a verdade. Cristo, Ele é o Senhor da verdade. Toda verdade vem dele, toda verdade pertence a Deus. O maligno é o pai da mentira, ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E se a nossa vida não é uma vida íntegra diante de Deus, uma vida que glorifica o nome de Deus, a qual você pode ser chamado de verdadeiramente um cristão, e a gente tem vivido tempos tão difíceis quanto esse nome. A gente fala assim: você é cristão? Acabou, você não tem crédito em lugar nenhum, você não pode fazer nada, ninguém deixa você fazer nada. Isso é uma vergonha para o povo de Deus, isso é uma vergonha para nós. Essa é a verdade. Nós já não temos credibilidade nenhuma no mercado, mas a gente sabe também que o joio está no meio do trigo, e a gente vai vivendo e vai glorificando ao Senhor. Irmãos, já terminando, eu gostaria só de falar algumas coisas. A gente tem vivido um cristianismo muito superficial, muito superficial, muito superficial. A gente tem vivido um cristianismo de um Cristo que está aí só para nos presentear, está aí só para fazer você feliz, para amaciar o seu ego, para te trazer felicidade na sua vida. Você está triste? Vai para a igreja que você vai ser feliz. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, vai para lá que Ele vai te fazer feliz. Esse cristianismo superficial tem desonrado o nome de Deus, tem desonrado quem Deus é, o Deus verdadeiro. E a gente, com a nossa vida desonesta, eu digo a gente, o cristianismo de um modo geral, que nenhuma religião está crescendo tão expandindo tanto no Brasil como o cristianismo, principalmente a linha evangélica. Está diminuindo os católicos romanos, os evangélicos estão crescendo. Qualquer loja que você entra está tocando uma música que é dita evangélica cristã. Qualquer lugar que você vai está tocando um tipo de louvor. E aí o santo e o profano vai se misturando, porque já não vai havendo mais diferença nenhuma. A gente vai vivendo, ninguém sabe mais quem é cristão, quem não é cristão, e bola para frente. E se você quiser ser feliz, tem uma igreja do seu modelo, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, para que você possa estar satisfeito. Esse é o cristianismo superficial que nós temos vivido, infelizmente. Infelizmente. Outra coisa também, falta de ensinamento bíblico. A gente tem vivido um momento muito complicado de ensinamento bíblico. As pessoas não estão mais valorizando o ensinamento bíblico. As pessoas não estão valorizando mais o aprendizado da palavra de Deus. Eles querem a papinha pronta, de forma que qualquer falso profeta que vem no Instagram ou no Facebook e fala qualquer coisa, a gente engole e mais, a gente compartilha. A gente não tem a condição de chorar, nossa, isso é um falso profeta. Principalmente aqueles que ficam chamando meu lindo, minha linda, sabe, aquele cristianismo fofinho, ursinho de pelúcia. A gente tem falado isso aqui direto. Infelizmente é o que a gente tem vivido, sabe? E o sim e o não tem sido abandonado, sabe? Uma vida íntegra diante dos homens tem sido abandonada por parte da igreja que carrega o nome de Deus. Isso é uma falha que nós temos que observar e de fato olhar: será que eu estou cumprindo os meus juramentos? Será que eu estou sendo honesto com o que eu falei no dia do meu batismo, que Cristo, Ele é o meu Senhor? Será que a minha vida está sendo uma vida que está provando que o meu sim foi o verdadeiro sim? Ou o meu sim foi um não? Ou o meu não foi um sim? E vice-versa. Porque isso vem do maligno. Falta de honestidade. E aí eu tenho que trazer para a nossa denominação. Aí eu tenho que falar com a nossa denominação, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós temos visto que homens estão sendo ordenados, e eles estão sendo ordenados com o dedinho cruzado, porque a nossa denominação é uma denominação reformada e confessional. Nós temos símbolos de fé, homens na hora que passam na frente da congregação, como o Vinícius falou, não, eu jurei fidelidade aos símbolos de fé da igreja, homens que falam sim
mas na prática eles estão pensando no não. Não estou falando sim, mas eu vou jogar tudo isso fora. De forma que nós temos vivido tempos difíceis dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação. A gente tem vivido tempos difíceis porque homens não são honestos o suficiente para cumprir os juramentos a qual eles fizeram diante de Deus e diante da congregação. É simples, irmãos. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo de coisa. Se você quer mudar uma igreja, tem igreja do jeito que você quer. Não mude uma igreja que é confessional, não minta para Deus e para os homens, mas cumpra os seus votos, conduza a sua vida, conduza o rebanho de Deus, conforme aquilo que você jurou perante Deus. E aí a gente tem que catucar a nossa denominação, porque a gente fala muito de todas, e nós devemos falar sim. O próprio Cristo chamou os fariseus de raça de víboras. Se nós falarmos isso para os falsos mestres hoje, nós seremos chamados de coisas piores. Mas nós temos que alertar o povo de Deus. Então, nós temos vivido uma falta de honestidade dentro da nossa denominação. Nós temos que estar atentos para isso, porque a moda está aí, está batendo a porta. Todo quanto é tipo de entretenimento está adentrando as portas da igreja presbiteriana do Brasil. E o pessoal está batendo palma, e o povo está querendo, igual aquele povo que não tinha rei, que queria um rei, daquele mesmo jeito que estão querendo, porque estão querendo de qualquer jeito. E o Senhor às vezes traz juízo para a igreja. O Senhor às vezes derrama juízo, sabe fazendo o quê? Oferecendo justamente o que os homens querem. Vocês querem? Toma, podem ficar. Juízo de Deus e a gente não se dá conta. Uma igreja que fala assim, sim, não, não, é uma igreja que Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento independente de qualquer coisa. Aquele que tem que ser agradado é Jesus Cristo e não o homem. Aquele que tem que ser exaltado é Cristo e não o homem. Isso é sim, sim. Porque se você fala sim, mas quem quer ser exaltado é você já recebeu o seu galardão. E a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Irmãos, e para concluir, jurar não é pecado, se o juramento ele for lícito e verdadeiro. Os nossos juramentos, eles precisam ser verdadeiros. É o que Cristo está falando. Sejam honestos com vocês mesmos. Não falem algo que vocês têm certeza que vocês não vão cumprir. Façam, porque se vocês falarem, não, eu não vou jurar, amém. Vocês não estão quebrando a lei de Deus. Mas se com consciência vocês falam, sim, mas no seu coração, na sua mente, o que você está intentando é quebrar o voto que você fez, é o voto que a gente faz. A gente começa a trabalhar num local, por exemplo, está tudo bem, a gente está desempregado, precisando de um trabalho. Aí você vai lá, é prometido um trabalho e você começa a trabalhar. Você aceita tudo que foi proposto para você, mas uma semana depois você já está insatisfeito. Mas eu não quero mais, está ruim, tem que receber mais. Poxa, mas você entrou sabendo que você ia receber. Mas você quer brigar porque você não aceita aquilo dali. Entendeu? Claro que aumento tem que ter, reajuste tem que ter e vai ter. Mas eu estou falando de uma insatisfação constante que existe no coração do homem, de nunca estar satisfeito, de nunca glorificar a Deus com o sim que Ele deu algum dia, com a promessa que Ele fez algum dia. É essa a atitude a qual Cristo está condenando. Pecado é não cumprir as nossas promessas e os nossos juramentos. Isso é pecado. A promessa precisa ser cumprida, porque Deus sempre está como testemunha. Independente, irmãos, Deus sempre está como testemunha das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas vidas. Ele está sempre, nós estamos corandeu, sempre diante da face de Deus, constantemente. O Senhor está contemplando os nossos passos diariamente. E Deus é glorificado através da nossa lealdade, dos nossos votos, a nossa vida íntegra e verdadeira. Deus é glorificado através da integridade de vida e a verdade de vida a qual nós conduzimos as nossas vidas. Porque se não fosse assim, o nome do maligno, ele estaria na nossa certidão de nascimento como Pai. Se não fosse a nossa integridade, se você não for íntegro, pode ter certeza, na sua certidão de nascimento espiritual, está como Pai Satanás. E não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. O seu sim tem que ser sim, porque o que passar disso vem do maligno. Que a gente possa compreender que a nossa vida ela está baseada em cima de um juramento. E nós juramos que Cristo é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele tem as suas leis, as suas regras, a qual, segundo a própria palavra de Deus, vai falar que não são penosas. E
que nós amamos e o nosso coração está cheio da lei de Deus. Irmãos, observe, analise, os dias são maus, temos vivido tempos difíceis, e nós que carregamos o nome de Deus, devemos cumprir os nossos votos e os nossos juramentos íntimos e mais sinceros possível, em todo tempo, em todo lugar, falando sempre a verdade, independente do que aconteça. A verdade, porque a verdade, ela reflete o caráter de Jesus Cristo, que é a verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus abra os nossos olhos para essas passagens tão maravilosas e tão profundas, a qual a gente às vezes não se dá conta. A gente acha que é simplesmente falar, mas não, é toda a nossa vida para a glória de Deus, glorificando a Deus a todo o tempo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, como nós temos sido abençoados, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos constrange. O Senhor, como Pai, corrige aqueles a qual o Senhor ama. O Senhor, como Pai, consola e conforta pelas tuas promessas os teus filhos, e é por isso que nós estamos firmados em ti. Livra-nos, Senhor, do engano de Satanás. Livra-nos, Senhor, de uma vida que não condiz, ó Pai, com o teu santo nome. Livra-nos, Senhor, de vivermos, ó Pai, como filhos de Satanás nesse mundo, mas nos ajudes. Nós precisamos de ti, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tanto querer quanto realizar vem de ti. Por isso nós clamamos, ajuda-nos e seremos ajudados. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.